Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desculpa, mas eu tive que falar. Hoje eu quero contar pra vocês, turma, sobre o universo de baladas. O passado, mesmo com as suas lembranças mais sombrias, são apenas lembranças, se a gente comparar com o presente. E a Copa das Manifestações em 2014 foi muito marcante. Eu estava lá, eu não estava recebendo para estar lá. Eu fui lá voluntariamente, porque eu fui acompanhando pela televisão e eu vi que a coisa estava fugindo do controle. Mas eu precisava ver aquilo de perto, não só para proteger as pessoas, porque eu sei que tem tropa de choque. Mas não, eu sei que não tem bombeiro. Deu pra entender? Falei, então assim, as pessoas têm o direito de se manifestar. Se eu for lá de uniforme, eu posso enfrentar problemas. Primeiro, que a lei que já não me permite que eu ande com meu uniforme na rua sem estar em horário de serviço, já me protege aí. Quer dizer, ela não me explica o porquê. Com a Copa, isso ficou muito mais claro. Ficou muito mais óbvio, né? De qualquer forma, saí e fui pra proteger as pessoas, ponto. A lição que eu aprendi nesse trajeto todo foi interessante. O clima, a rua, o tempo, aquele momento, quando você chega no local e vê o trânsito, ele para em volta, porque existe toda uma consequência, né? Então começa a reunir pessoas, eles vão lá, fecham uma rua, aí vem mais gente, vem aderindo, e vinha gente de tudo quanto era lugar que você imaginar, acho que até debaixo do bueiro saía gente. O tempo todo chegando gente. Quando eu cheguei, aquela massa de gente reunida, que aquela rua, aquela avenida que você conhecia, que você vinha de moto, que lá era um curvão, que você vinha no embalo, de vez em quando eu parava no farol ou outro, não dava pra ver mais nada, aquele mar de coca assim, ó, não dava pra nem ver as pessoas, um monte de gente. E aí, a partir do momento que você já observa aquela cena, ela já é impactante. Então você já sabe, hoje, se você vai pela segunda vez, já não é a mesma coisa. Você já sabe como que vai ser, mas aí vem as outras lições. Então eu cheguei naquele local, primeiro aquele monte de gente, aquele impacto emocional no seu psicológico. Porque aquilo não é comum. Certo? À medida que aí você vai observando. Então, eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem falar. Então eu ia... fui andando no espaço, olhando na cara de cada um, conhecendo todo mundo, entendendo as feições do rosto, tentando identificar mais ou menos ali, para você entender o que você vai enfrentar, porque algum dado é melhor do que nenhum. Mesmo que seja um dado solto, se for algo lógico, racional, serve. Por mais que eu erre por mais ou erre para menos, com certeza 2 pontos percentuais para lá ou para cá, você já tem mais ou menos uma ideia do tipo de agressividade que você vai enfrentar, o tipo de realidade, o tipo de cultura, de moral, de superego, é onde eu quero chegar, né? Que você vai encontrar naquele local. Tava tudo muito pacífico, tudo muito organizado e ninguém tinha quebrado nada, tava tudo normal. Aí eu sempre parando, olhando para os lados, ganhando tudo. Começou a misturar tudo. Gente que foi lá realmente para um país melhor, se foram os estudantes, inclusive, juro para vocês. Só que como já fazia um tempo que estavam se falando sobre isso, começou aí também idosos e crianças que iam acompanhar os seus filhos na manifestação. Ó, pai, vai ter uma manifestação lá, tal, pelo Brasil. Pô, foi um monte de gente, sei lá, da outra vez. Então tá muito legal. E aí veio, eu lembro até hoje, tá? Isso aconteceu por último, tá? Na ordem cronológica dos fatos. A bomba de gás, aí saiu aquele bolo, sai a molecada que é, né, mais ligeira. O mais velho e as crianças ficaram.
E eu já tava na metade da passarela. Depois eu vou contar, me lembrem que eu vou contar essa história aí. Então, você já vê que o perfil do público que se esperava que eu não sabia o que eu ia encontrar. Mas entre um adulto e entre idoso, putz, são os dois pontos frágeis os dois pontos são frágeis de alguma forma. É muito mais fácil a criança morrer de asfixia do que o adulto morrer por asfixia. O adulto geralmente ele vai morrer porque ele vai tentar ajudar alguém e talvez não consiga, mas a criança é por inexperiência, por não saber segurar a respiração, o momento, não sabe qual que vai ser o efeito, enfim. Isso muda totalmente a questão da prevenção, muda totalmente a leitura do evento, porque seja uma manifestação ou seja uma rave, é uma concentração de pessoas. Chega numa hora, quando você fica perto de muita gente reunida e você está ali para observar as mentes, fica uma lacuna. Realmente precisava de uma voz ali. E não tinha ninguém que liderasse aquela galera ali. Aí, putz, o cara que veio lá da estrada, porque teve gente que não vê jornal, gente. Tem gente que realmente trabalha de uma forma que não fica por dentro de todas as informações. E o cara do caminhão passou bem no meio. Bem no meio. Meu, na hora que aquele caminhão passou no meio, aí os caras já começaram a segurar ele. Não, segura, porque não sei o que, lá, e dando tapa no caminhão, aquela coisa toda. Que falta que faz um apito nessa hora, hein? Pra impor moral nessa porra. Não é? Mas vou continuar. E aí ficou um papo de tipo assim, ó. Mano, vamos saquear, vamos roubar, abre a porta. Aí nessa já falaram, vamos roubar o caminhão. Só que ficou ali no burburinho, aqui nos burburinhos pequenos. Uma voz assim, outra que você escutava. E eu tava em cima de um morrinho. E tinha um cara que eu pensei dele o que todo mundo pensou de mim. Que era a polícia, né? Pela atitude do cara, a postura do cara e a minha. Eu achando que ele era e todo mundo achando que eu era. Olha que coisa, olha que paradoxo é esse que eu me meti, né? E ele foi o primeiro que teve a ação. Ele não ficou só falando assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, ele foi o cara que puxou o bonde mesmo, literalmente. Aí ele foi lá pra cima, não. Aí eu já me juntei e falei alto pra todo mundo, porque nessa hora é o seguinte, é um risco. É como eu disse, a mentalidade ela segue uma só. E em que todos irão concordar? Seu cérebro é cozinhado pela televisão, então você tem que entender isso. Em que nós vamos combinar a nossa frase? O que todo mundo vai concordar de acordo com a perspectiva que eu escolhi? Porque até então ninguém conhece. Se você meter a mala, você vai se ferrar. Se você falar grosso, você vai apanhar. Se você bobear na sua frase, você vai apanhar. Se você falar no mínimo, tipo, se você for uma pessoa de dar dó, assim, a pessoa vai olhar pra você, vai rir, vai vir uns dois, vai te dar um tapa e você vai sair fora. E aí, acabou o assunto por aí. E aí, hoje em dia, vão te perseguir pra te espancar mais. Quando eles olhar pro lado e não tiver ninguém, vai ser você, que ele vai ter que descarregar. Olha o tanto de coisa que a gente aprende indo em eventos. Beleza? Vivendo, indo pros eventos, observando, seja da passarela durante o translado entre o serviço e a sua casa, não importa. Tudo você está aprendendo. Pessoal, é o seguinte. Nós estamos aqui todos nós estamos aqui nessa manifestação. Aqui nós somos um só. Tem um caminhão aqui. Tá parado. Eu não vou falar para vocês o que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer. Vocês vão tomar essa decisão. Mas a pergunta é: nós vamos saquear? É para saquear o caminhão ou não é para saquear o caminhão? Porque saindo daquele momento, da história, né, e voltando para a realidade agora. Galera, não tinha o que fazer. Eu tava numa situação que não tinha o que fazer. Eu não ia ganhar no grito. Então, uma realidade já existia. Alguém ia saquear aquele caminhão. Então,
é isso. Falei, pessoal, nós vamos saquear o caminhão ou nós vamos liberar? Fiz um silêncio rápido. E aí vem o mais loucão e não libera. E aí libera. Aí já veio o outro lá também mais enérgico, lá já veio, lá já ajudou, já veio mais gente também, fechou o caminhão, foi embora. Passou um cara, tempo depois. Não, aí eu comecei a observar que o clima tava ficando estranho. Porque antes da polícia chegar, eles fecharam o trânsito em algumas partes. Então o som da cidade, o vento muda, gente. Muda. A cidade é uma coisa muito grande. Você tá perto de um grande centro. Dependendo das ruas principais que você fechar, você muda o som da cidade. Os sons vão ecoar pelas paredes de forma diferente. Só quem tem experiência com evento entende isso que eu tô querendo dizer. E aí eu comecei a observar os quarteirões mais distantes, bem pequenos mesmo. E eu comecei a ver uma luz vermelha passando. Algumas ruas eram muito estreitas, muito longe, mas aí, de repente, acho que o carro teve que dar uma parada por causa de um trânsito, alguma coisa, deu para ver as sirenes. Eu falei, puta, a polícia já tá fazendo o operacional dela. O que eu pensei a partir daí? O tumulto que vai gerar. Eu não sei a forma que eles vão chegar, até mesmo porque naquele momento eu estava numa perspectiva ao qual eu nunca havia estado. Eu nunca havia me juntado a uma grande aglomeração de pessoas onde a polícia veio e invadiu. A outra perspectiva de invadir eu até entendo, né? Mais ou menos ali, né? Mas daquela perspectiva foi a mesma coisa que disputar com seu amigo, um treino de luta. Você falou, ué, e agora, né? O que nós vamos fazer? Aí eu avisei, tinha uns 3, 4 jovens assim sentados, pareciam ser ali do centro mais rico de São Bernardo. Os jovens, né? Falou, pessoal, acho que vai fechar o tempo aqui, eu acho melhor vocês correr. Eles olharam pra minha cara, acharam que eu tava louco. Só que teve um que foi o primeiro a me dar ouvido, que ele foi mais esperto. Ele começou... Teve uma hora que ele pegou o que eu tava querendo dizer, ele falou, galera, é melhor a gente ir. E eles foram. E aí mais algumas pessoas começaram a andar também. Mas a maioria ficou lá. Nisso, as pessoas também foram andando e passaram da entrada do parque municipal e teve mais pra frente uma passarela. Quando eu vi aquele monte de gente reunida, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: você precisa de uma visão estratégica. Você precisa de uma visão panorâmica da onde você está. Esse ponto de vista lhe permite ter mais controle. Porque você sabe o que está acontecendo, você observa situações que podem ser muito maiores até que quem esteja embaixo realmente perceba. Quem está aqui embaixo não vai perceber muita coisa, mas não sei se vocês já viram, sei lá, árvore caindo, poste caindo, com certeza onde a ponta acerta é muito pior, né? Mas enfim, eu precisava dessa visão periférica. Na visão periférica, aí eu tive um olhar muito mais crítico. Inclusive, eu sofri algumas broncas em ambiente de trabalho por causa disso. Porque eu saí da área operacional e queria uma visão mais panorâmica, eu queria uma visão mais tática do ambiente. Por exemplo, eu prefiro 1000 vezes estar no mezanino e fazer ali o meu plantão ali no mezanino, olhando para todo mundo, porque olhando de cima eu consigo ver o vão entre as pessoas. Olhando por baixo eu só consigo ver a primeira fila de pessoas que tampa o restante. Então a visão operacional me permite ser muito mais rápido. Se alguém cair, uma boa lanterna de lá de cima eu consigo enxergar o que aconteceu. O meu ar-condicionado tá tudo bem, desliga a lanterna, o rolê continua. Agora, até você passar no meio de todo mundo, quem vai guiar você? E o rádio? Quem falou que você escuta? Que fone de ouvido de última geração é essa que veda o seu ouvido a um ponto que você consegue escutar o comando numa boa? Às vezes, Malemar, onde você vai trabalhar, Malemar tem o fone de ouvido, ainda mais um sofisticado desse. É caro. Eu gosto muito daqueles que vai aqui, ó.
Eu acho eles muito, muito mais operacionais do que um que fica na orelha. Isso é meio serviço secreto. O grave, a voz, a maioria dos profissionais que estão na área de segurança, seja ela em qualquer nível, eles têm a voz mais grossa, podem perceber. Podem perceber. E essa voz, se o microfone não for bem pensado nisso, apenas para transmitir uma informação qualquer, né? Você não sabe qual foi o ambiente que o HT foi testado, a sua voz vai ficar... Fica uma coisa pesada. Porque ou ele fala muito longe ou ele fala muito perto do microfone. Muita gente pega e faz assim, ó. E tem lugar que se você não falar assim, sua voz não sai. Então tem tudo isso. Eu prefiro mais essa visão panorâmica. Aí quando eu fui me dar de conta, a polícia montou o cerco. Começaram a se chegar as viaturas. E só dele ligar o giroflex, a galera já corre. Você ver da televisão um tumulto é uma coisa. Você tá no meio do tumulto é outra. Você ter uma visão tática, operacional, quando algo assim acontece, são lições. Porque você não tá só vendo só quem tá na sua frente, você tá vendo um panorama muito maior. Você consegue fazer uma leitura muito maior de cada pessoas que estão ali. Isso é a visão de quem trabalha em evento. Tá? Agora você tem que ver para que tipo de evento também você está classificado. Porque tem pessoas que são excelentes no trabalho infantil. E não é uma questão pejorativa. Tem gente que é muito bom com criança, que gosta da área de pediatria. Pô, você pode investir junto, né, e fazer um curso de bombeiro. Ali, pelo menos durante o tempo que você deveria trabalhar, se não for em um estágio, pelo menos você está aplicando o seu serviço de uma maneira profissional, uma vez que você também é aluna dessa área, né, está comprovando a sua proficiência e que tem sim que é fundada sim o seu método de trabalho. Por isso que eu acho muito, muito importante pensar em todos esses pontos que te preparam, o objetivo que você quer. Né? Criança é uma coisa mais minuciosa. Tem gente que é muito bom para idoso, porque é mais amoroso, é mais atencioso, passou por mais coisas na vida, sabe dar valor quando uma pessoa precisa de um copo d'água, uma coisa tão simples, mas que você vai... Então tem gente que já tem mais essa coisa de cuidador de idoso, ou que fez um curso também, enfim, são pessoas mais indicadas para esse tipo de situação. E você tem, por exemplo, o bombeiro de rave. O bombeiro de rave ele tem que ser um cara... Tem dois tipos, o calmo e o elétrico. Porque assim, ou você tem muita energia para você ficar ali, não pulando, como tá todo mundo lá curtindo a rave, mas você tem que estar equilibrado. Você pode até gostar do som, não tem problema, isso te mantém acordado, porque você precisa de um estímulo. Porque querendo ou não, trabalhar à noite cansa, né? E tá todo mundo ali se arrebentando e você não tem que estar só acordado à noite, você tem que estar bem, com saúde em dia, com energia, preparado para carregar 100, 200 pessoas. Você tem que ter essa preparação de arrastar um corpo de uma pessoa por 50 metros. Pelo menos uma de 80 quilos, sabe? Dá trabalho, é cansativo, mas a gente tem que fazer, né? Você tem que ter essa proeficiência em você. Aí você vê que num assunto a gente já começa a partir para outros e assim vai se ramificando o mundo dos eventos. Mas voltando para as manifestações, aí chegou num ponto onde os policiais cercaram, aí dava aquela coisa sirene, dava uma acelerada, alguma coisa, aí eles jogaram a bomba de pimenta. E realmente quem tava na frente era uma galerinha do vamos pro pau, vamos arruaçar, vamos fazer bagunça. Tinha uma segunda camada que tava mais... tinha uma segunda camada que era a turma que realmente até queria alguma coisa ali, né? Queria um Brasil melhor, mas não queria violência, aquela coisa, tava quieto. E o restante tava ali no bolo e que quanto mais pro meio, menos o cara sabia o que estava acontecendo pela quantidade de gente, pelo falatório.
Naquele pedaço onde a bomba de pimenta caiu, começou a sair todo mundo que nem formiga. E aí você começa a entender aonde acontecem os atropelamentos, os pisoteamentos, né, das pessoas. Porque é um empurra e segura nas costas, que se um cara pisar no vão entre duas pessoas e por um acaso for sua panturrilha, seu tornozelo, você lá na frente você cair, esse terceiro cara te derrubou, o segundo vai estar te empurrando e não vai querer cair no chão, então vai pisar. Se você descer, amigo, você não volta. Você não volta vivo, não. Porque não é uma coisa que dá tempo de você pegar seu braço e se defender. É pé vindo em cima de pé. Como que você vai segurar a sua cabeça? Nossa, olha, difícil. Acho que é cabeça, costela, fêmur, tornozelo. Não queira estar numa situação dessa. Então essa visão panorâmica já faz a gente entender o porquê que é tão importante a gente investir nas medidas de prevenção para isso, por causa desse fator de pânico. E quando saiu aquela galera, sobrou 2 crianças e um senhor de idade. Eu falei, nossa. Aí pela camiseta eu sei que eles estavam lá. Mas pela cena eu fiquei pensando assim, será que o tiozinho perdeu as crianças? Foi comprar laranja, cara. Meu Deus do céu, tiozinho. O cara foi comprar laranja, deu uma manifestação à tarde e ficou preso com as crianças, achou agora. Sério, nossa, não. E eu vi o seguinte, eles atacaram a bomba e eu fiquei aguardando um tempo porque eu estava na parte de cima e o ar da bomba ele é denso. Ele sobe, mas ele é denso, tá? Ele se espalha, né? Mas ele é um gás denso. Então, como eu estava em cima da passarela, eu só precisava continuar mais 2/3 da passarela, eu saía do outro lado, de lá eu corria e ia embora. Para ver se tinha alguém precisando de ajuda. Meu amigo. Se vocês gostarem dessa história e querem que eu continue e conte para vocês o que aconteceu, me lembra aí, põe nos comentários que eu conto.